O Sala Especial de hoje fala sobre uma filosofia de vida, a cultura racional, que busca a mais pura essência da vida. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o Major Vicente e o professor Prazeres, do Rio de Janeiro. Major, o que é cultura racional? Cultura racional, vou ver, é a cultura do nosso estado natural, é a cultura do nosso mundo de origem. Essa cultura, ela tem o objetivo de desenvolver no ser humano um potencial desconhecido desse ser humano. Potencial que o livro chama de raciocínio. Desenvolvendo esse raciocínio, ele vai se ligar ao seu estado natural, se ligar ao seu mundo de origem e vai aprender como retornar a esse estado natural, que é o seu mundo de origem. Que nós vivemos aqui na Terra fora do nosso estado natural. Então, desenvolvendo o raciocínio, nós vamos nos ligar, nós, o ser humano, ao seu mundo de origem e saber como retornar para lá. Eu gostaria, Major, que você explicasse um pouquinho melhor para o nosso telespectador o que é esse mundo de origem. Mundo de origem é um mundo, digamos assim, um mundo antimatéria. Antes de ser matéria, é energia. E esse mundo racional é um mundo de energia pura, limpa e perfeita. Assim descreve o livro Universo Desencanto, nos orientando como retornar a esse estado de pureza, onde não há sofrimento nem a morte, que são dois fatores que balançam com o ser humano. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de morrer. E como sair disso? A ciência preocupa com isso aí. Desde que o mundo é mundo, a ciência está preocupada com isso aí. Como deixar de sofrer e como não morrer. Ela não conseguiu ter hoje. Por que não conseguiu ter hoje? Porque nós vivemos fora do nosso estado natural. Fora do nosso estado natural, nós sofremos e nós morremos. No nosso estado natural, não há sofrimento e nem há morte. Então, o livro Universo Desencanto, de cultura racional, tem esse objetivo de ligar o ser humano através do desenvolvimento desse potencial que ele desconhecia até então, está conhecendo agora com a chegada do livro, com o advento do livro, porque nós vivemos agora a fase de evolução cósmica, certo? Então, ele nos dá instrução para que nós nos liguemos ao nosso estado natural, e no nosso estado natural não há sofrimento e nem há morte. Acabou esse fantasma que assombra todo mundo. É certo. Professor Prazeres, como é que surgiu esse movimento, esse estudo? Vamos ver. Eu vou ter que fazer um rápido histórico para chegar a esse ponto de responder a sua pergunta. Primeiramente, nós, toda a humanidade, não é daqui. Nós não somos desse planeta Terra, da galáxia Terra. Nós somos habitantes de um outro mundo, que chamam de mundo racional, como poderia chamar de outro qualquer nome. Por acaso é racional. Mundo racional. Planície racional. É o que falou o Major. É um mundo de energia. Energia também chamada energia racional, pura, limpa, perfeita, e nós, habitantes desse mundo, puro, limpo, perfeito, e nós, limpos, puros, perfeitos, de energia, seres de vida eterna. Uma parte desceu, saiu desse mundo. A grande maioria ficou lá, e nós saímos. Entramos num pedaço desse mundo que não estava ainda incorporado, e ele desgarrou e desceu conosco. E nós, nessa descida, sofremos um processo de deformação e transformação, e aí surgiu naturalmente da própria natureza um campo energético eletromagnético. E o nosso corpo, para nos caber dentro dele, que nós desintegramos, deformamos, ficamos habitando a cabeça desse corpo, que demorou muitos anos para ser formado dentro da Terra. E nós saímos de dentro da Terra, todos nós, com esse corpo. E nós degeneramos, deformamos na descida de lá para cá. Ficamos na cabeça desse corpo. Quando ele se acaba, em terra, outro
acaba, enterra outro. E nós somos os mesmos a ocupar milhões de outros corpos até hoje na cabeça. Deformado, transformado em matéria, e nós somos energia pura, limpa, poderosa e perfeita. Então, a energia do nosso mundo de origem, a energia racional, não estava aqui, porque aqui é um processo degenerativo, deformado, e a energia que comanda aqui, a energia eletromagnética, é gerada depois que descemos, não tinha antes. Nós ficamos ligados a essa energia. A energia racional chegou na Terra, atravessando todo o espaço cósmico até a Terra, impactou, e todos nós podemos vê-la. Os habitantes que ficaram lá estão descendo por essa luz para nos ajudar a voltarmos à nossa origem. É o mundo de origem, o mundo racional, onde nós vivíamos. Então o que acontece? Ele vai, essa energia, com a leitura do livro, faz com que a pessoa se concentre e entre em contato com essa energia racional do mundo de origem. É interessante essa parte, porque é difícil, assim, à primeira vista, ter um entendimento perfeito. Então, há necessidade da leitura desses livros. Perfeitamente. Não é isso? À medida que vai lendo esses livros, esse entendimento vai se tornando à tona. À tona. Porque ele não é só o conhecimento racional. Ele é uma transformação de energias nossas. Quando a energia racional, que já está envolvendo todo o espaço cósmico onde a Terra está inserida, nós entramos em contato com essa energia com a leitura. Se não ler, não entra em contato com essa energia imediatamente. Basta abrir o livro, o primeiro volume, no momento que começou a ler a primeira página, entrou em contato com essa energia racional. Todo mundo, indistintamente, analfabeto, já quem for, colocou a mão no livro, entrou em contato com a energia racional. E são quantos livros aí, professor? Bom, inicialmente, o que chamamos de a obra, a base, são 21 volumes. Depois tem os complementos. Então, esses complementos que abordam detalhes que ficaram dentro do livro, imperceptíveis, e ele vai abordando aspectos mais delicados, mais sutis, que só depois de 21 volumes é que a pessoa tem capacidade e condições de entender esses mínimos detalhes. Isso, esses livros são encontrados normalmente em livrarias, específicas, né? Específicas da cultura racional. Aqui na nossa região nós temos, talvez em Minas Gerais, em Belo Horizonte, não é isso, Major? Nós temos em Belo Horizonte, só para a gente ligar esse assunto, porque às vezes a pessoa está querendo participar e se inteirar do assunto. Então, o primeiro passo, no caso, eu estou vendo, é a aquisição desse livro. Perfeitamente. Não é isso? E o senhor tem um telefone aí? Tem um endereço aqui, né? Isso. Belo Horizonte, Avenida Augusto de Lima, 407, loja 13. Tem um telefone, se alguém quiser fazer o pedido pelo reembolso, 031-273-0054. Isso. Eu queria só completar, eu não deixei interrompido um pouquinho, é que nós somos feitos, o nosso corpo é feito de energia eletromagnética e materializada, presos aqui. Então, tudo que nós fizemos aqui é por inspiração dessas duas energias eletromagnéticas. A energia racional, que é a nossa, e nós não somos esse corpo, estamos na cabeça dele, na glândula pineal, a medicina conhece, está lá, materializado. Então, qual é a função da leitura? É ligar a energia racional, que já está na Terra. Ela desmaterializa esse habitante que desceu, ele volta a ser o que era, vai embora, esse corpo fica vivo. E além disso, a energia desenvolve ainda o quê? Tira do nosso corpo toda a energia eletromagnética e fica no lugar dela. Nosso corpo passará a ser um corpo de energia racional, de todo mundo, toda a humanidade, não importa quem seja. E sendo um corpo de energia racional, assume todos os poderes que tinha antes de descer, estando vivo aqui. O habitante que desceu, que habitava a cabeça desse corpo, vai embora, bota a viver lá no mundo que vivia. A vidência desse corpo, que o corpo passou a ser racional,
ela é uma evidência racional, passa a ver a energia racional, passa a ver os outros irmãos que ficaram lá em cima, não vieram conosco, mas vieram agora para nos ajudar, e conversa, como se fôssemos todos iguais aqui, vê, conversa, bate papo, ajuda, orienta, defende, como todas as doenças que existem, todo esse processo patológico que existe, é gerado por esse complexo energético, eletromagnético, tirando do corpo, acabou. Todos os problemas são gerados por essa energia eletromagnética, ela saindo, a pessoa fica absolutamente imunizada. Aí chama-se imunização racional, contra tudo de ruim daqui, ligado ao mundo de origem, levando uma vida até acabar esse corpo, e terminou a existência do ser humano na face da Terra. Ok, pelo que estava explicando o professor Prazeres, esse não é um movimento nem religioso, nem ligado a uma organização, nem uma associação, não é isso? Eu gostaria de saber como que vocês, essa ideia vocês já tinham passado, com relação à importância da origem da vida, Major. Como é que é essa explicação? Pois não, a origem da vida, o professor Prazeres até já passou para você aqui. Mas é exatamente isso. Nós vivíamos... Eu gostaria de ouvir a sua opinião para que o nosso telespectador, porque é um assunto meio complexo. Não há dúvida. Né? Ele é complexo. E quanto mais esclarecimento tiver, pelo menos nesse primeiro bloco do programa, ele vai depois, no nosso segundo bloco, no nosso terceiro bloco, nós vamos tentando desvendar alguns mistérios ou algumas dificuldades que o telespectador vai ter. Mas, nesse ponto, nós poderíamos ficar bem firmes com relação à origem da vida, que é muito importante, que é aí um ponto-chave, né, da cultura racional. Perfeitamente. Correto. Veja bem, a dificuldade que você está encontrando é exatamente porque a cultura racional ela é desconhecida do ser humano. Ela vem agora, é uma cultura que chegou na Terra recentemente, é divulgada, ela está aqui a partir de 1935 e ela é divulgada a partir de 72, tem 25 anos. Então, o ser humano não sabe disso, ele não tem conhecimento disso aqui, porque vai tomar conhecimento através do livro. É para isso que nós estamos aqui fazendo uma divulgação do livro. Certo. Então, é aí que surgem as dificuldades, porque é desconhecido o ser humano. Mas a sua pergunta em si, como é que seria? A explicação mesmo na visão da cultura racional sobre a origem da vida, não é isso? Perfeitamente. Como o professor Prazeres já explicou aqui, nós vivíamos num mundo puro, limpo e perfeito. E, por razões que o livro explica e que ele chama de livre-arbítrio, que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos, e lá no nosso estado de pureza, lá não há coação da liberdade de ninguém. Isso é interessante, não tem esse livre-arbítrio. Quer dizer, a cultura racional não existe uma diretoria, um presidente, um tesoureiro. Nesse caso, ela poderia funcionar independente. Cada membro ou cada participante, vamos dizer assim, ele não está ligado a uma associação, a uma organização. Ele é livre. Exatamente. Ele pode fazer o que quer. Apenas o compromisso dele é de ler o livro. Só. Exatamente. Que nós vivemos... Ele é estudante de cultura racional só. Ah, certo. É um estudante. Veja bem, nós vivemos agora, no terceiro milênio, a chamada fase racional. A fase da sabedoria, a fase que o ser humano vai conhecer o seu estado natural e conhecer o seu mundo de origem e saber como retornar para ele. E isso aí é de cada um. O mundo está aí, um desatino, você sabe que está aí. O mundo está... violência generalizada, violência física, moral, financeira, falindo tudo. As tábuas de valores que nós temos perderam os valores. Mas isso é uma opção de cada um. Se alguém quiser sair desse emaranhado, dessa confusão, né, descobrir um caminho, que existe o caminho, descobrir esse caminho, que é conhecer o seu estado natural e retornar para ele, para sair desse emaranhado aqui, tudo bem. Mas se não quiser, é problema do cara, vai. Quer dizer, se todo mundo, Major, lesse o livro, não teria problema nenhum nesse mundo, né? Dava para conseguir contornar todas as situações de deformação que nós estaríamos vivendo hoje? Exatamente. Porque o livro desenvolve em você, o ser humano, um potencial que ele chama de raciocínio e que o ser humano não tinha conhecimento desse potencial. Correto? O potencial que nós militamos aqui é o potencial eletromagnético, que é o pensamento e a imaginação. Então,
para o ser humano, para a ciência, para a filosofia, para a religião, isso se limitava nisso aí. O mundo é isso mesmo e acabou. Por quê? Porque não conhecia, não sabia que o ser humano tinha esse potencial que ele chama de raciocínio e estava ainda por ser desenvolvido. E agora chegou a época de desenvolver esse potencial. Desenvolvendo esse potencial, se liga ao seu estado natural. Então ele vai saber como gerenciar isso aqui sem causar problemas. Porque é a razão que vai gerenciar o sistema aqui. Não é mais esse campo eletromagnético, e sim o campo racional, que é um campo puro, limpo e perfeito. Ok. Professor Prazeres, e a ciência, né? E que forma aí vocês veem a ciência? Essa interferência, inclusive, da própria ciência que ocorre no processo natural. Como é que é essa visão do senhor, professor? A ciência, ela é absolutamente indispensável, é fator preponderante no nosso desenvolvimento. Sem ciência não há nada. A ciência foi para nos preparar, para ficarmos todos em condições de entendermos hoje cultura racional. A ciência é o vestibular, a faculdade é a cultura racional. Então a ciência, sem ela, nós não seríamos nada. A ciência é tudo. Mas ela não pode ter uma interferência no processo natural que muitas vezes pode levar até uma deformação? Eu estou aqui filosofando um pouquinho com o professor. Pode. Mas a ciência, ela busca a verdade do que ela vê. A verdade das coisas que ela vê. Só. Você vê o cientista, ele passa anos e anos no laboratório lidando com matérias concretas. Ele não vai lidar com coisas, vamos dizer, de energia de outro mundo que ele nunca conheceu, nunca viu, não sabe nada disso. No processo que ele sofreu, o cientista sofreu, de descida, ele se deformou como todos nós, nos degeneramos todos nós, nos deformamos todos nós e perdemos contato com a origem, completamente. Então tudo que se faz aqui, na verdade, é ciência. Nós temos o cientista que, nesse caso, por exemplo, poderia trabalhar numa vacina e resolver um problema grave de uma epidemia que poderia estar acontecendo ou poderia acontecer. Mas também nós temos um cientista que fabrica bomba atômica. Como é que seria essa visão do professor? Olha, a visão é a seguinte. A bomba atômica e esses tenebrosos crimes contra a humanidade começaram realmente a existir de 1935 para cá. A bomba atômica da guerra. Agora, von Braun e outros cientistas alemães iniciaram a bomba atômica. Por quê? Porque a partir da nossa descida até 1935 agora foi um processo de transformações e evolução, toda a preparação para começar a nova fase da natureza. Chama-se a fase do retorno ao mundo de origem. Todo mundo vai retornar, independente de ler ou não ler o livro. O problema é quando quem lê o livro se liga à energia racional agora e volta agora. Quem não lê o livro fica sem ligar essa energia racional e ela vai desenvolvendo num processo lento, natural, e até que volte todo mundo ao que era antes, quem sabe quando. Então a vantagem do ser humano ler o livro é que ele se aposta da energia racional agora nessa vida, e vivo ele retorna. E o corpo dele fica vivo vendo quando o seu ex-dono vai embora. Se despede, se abraçam, choram de saudades um do outro. E se você fica vivo aí, de carne e osso, e ele vai embora, dando adeus e se despede da pessoa, regressando ao seu mundo de origem, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, por que então tudo isso está ocorrendo? Porque o ser humano acabou a sua existência na face da Terra. Nós, desde que saímos, há bilhões de anos já decorridos, desde que saímos de lá até hoje,
só fizemos nascer e morrer, nascer e morrer, nascer. Os mesmos que desceram continuam usando outros corpos. Nasce e morre, nasce e morre. Somos os mesmos a nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Acabou esse processo de nascer e morrer. Agora só morre e não nasce mais. Como o ser humano. Ou volta, ou fica, mas não como o ser humano. A espécie humana está condenada a desaparecer da face da Terra. Então a própria natureza, o binômio eletromagnético, põe na cabeça das pessoas mecanismos para que ele destrua a humanidade. Ele próprio, a natureza vai destruir. É certo. Um minutinho só para terminar aqui rapidamente. Você, meu amigo Major, e você também, e muita gente, não, bomba atômica matou tantos, porque não sei o que, a guerra matou tantos, porque não sei o que matou tantos. A natureza também mata. Terremotos mata, ciclones mata, vendavais mata, processo natural chuva também. A natureza mata. Por que a natureza mata? Porque a humanidade acabou. Ele vai destruir todo mundo. Ou volta ou fica. Vai voltar tudo junto muitos anos depois. Mas como o ser humano acabou, essa é uma verdade que nós temos que dizer claramente para toda a gente, para os seus ouvintes, telespectadores, que a existência do ser humano na face da Terra está com o seu fim decretado e começou a exterminar e acabar em 1985 para cá, que é a fase de retorno, de recuperação, de racionalização. Então, nós vamos nos destruir, todo mundo vai morrer e não vai nascer mais ser humano, porque acabou na face da Terra a existência de ser humano. Ou retorna, ou fica, não como ser humano, como outras formas de vida. Ok. É só para encerrar esse bloco, nós até estamos estourando o nosso tempo, eu gostaria de saber do Major, essa questão do aborto, como é que ela é vista sobre a ótica da cultura racional, Major? Bem, Gouveia, como já dissemos aqui, a cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. A cultura racional é a favor de tudo e é a favor de todos. Por quê? Porque a cultura racional ela tem o objetivo de desenvolver o raciocínio do ser humano. E todo ser humano tem raciocínio. Então não pode ser contra nada nem contra ninguém. Ok. Entendeu? Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a cultura racional. Daqui a pouco, a violência, um desequilíbrio do pensamento. Um minuto só. Estamos de volta ao nosso programa, hoje falando sobre a cultura racional. Uma filosofia de vida, um processo de busca do equilíbrio e do saber. E conosco aqui hoje, os representantes da cultura racional. Estamos com o professor Prazeres, do Rio de Janeiro, e com o Valdir, aqui de Viçosa. Eu gostaria de começar esse bloco conversando com o professor Prazeres, nos explicando aonde que estão, professor, esses centros de estudos da cultura racional. Olha, em princípio, o centro de estudo é o próprio professor, na sua casa, com o livro O Universo Desencana. Cada um é um centro de estudo, na sua casa. Existe uma igreja, uma associação, um local, não. Comprou o livro, tá? É o centro de estudo. É o centro de O estudo. professor é o livro, conhecimento dentro do livro. O aluno é que está lendo sozinho, em silêncio, sem ninguém por pé para atrapalhar. Pronto. Agora, é o seguinte. A pessoa que se comunicou com o habitante do mundo racional, que veio até aqui, dentro dessa luz, em 35, dizer tudo isso que está no livro, que são mensagens. A cultura racional não é da cabeça de ninguém daqui, da face da Terra. Um habitante do mundo que nós habitávamos também veio dentro da luz racional até aqui e ficou aqui. Vieram outros e trouxeram essas mensagens que foram transformadas em livro. Pois é, como, professor, que ele foi escrito então? Ele foi escrito aqui. Aqui, ele foi ditado. Foi escrito em português à mão. Eu assisti até escrever alguns em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro.
É onde que nasceu, inclusive, a cultura racional. No Brasil. Nasceu no Brasil, aqui. E agora está espalhando pelo mundo inteiro. Ela não é de brasileiro nenhum, porque ela veio do mundo racional. Ela não tem autor. O autor é o mundo racional. A mensagem veio de lá, a pessoa recebeu a mensagem preparada para receber, recebeu, escreveu, transformou em livros. Então, a casa dele, onde ele morava, que acabou de escrever, foi embora. Faleceu, foi embora. Então a casa dele, onde ele morava, era ali, que tinha uma gráfica, e tem até hoje, e os livros eram fabricados ali, eram editados ali. Até hoje é. Então nós vamos lá com uma gratidão enorme a esse benefício que ele fez à humanidade inteira, toda a humanidade, trazendo esse conhecimento, sendo intérprete, que ele não trouxe, ele recebeu, e foi intérprete desse conhecimento, traduzido em livros, para nós lermos, e esse livro para toda a humanidade, para que nós todos voltemos ao nosso mundo de origem. Então, como gratidão, nós, quando queremos, sem nenhuma obrigatoriedade, sem nenhuma imposição, sem nenhum compromisso, sem nada, nós vamos lá rever o retrato dele enorme, que está lá, a casa onde ele morou e tal, como uma saudade, como um museu, só. Não tem nada de reunir, discutir nada, ninguém discute nada. Eu estou falando desse livro, a pessoa pega um livro e vai para casa. A pessoa chega em casa, começa a ler esse livro, tem dúvidas. Não existe essa ligação, praticamente, entre um e o outro. Como é que resolveria esse problema? Rapaz, que pergunta maravilhosa. Isso é pergunta. Que maravilha, rapaz. Olha, cada um habitante do mundo racional que não desceu conosco está aqui. Uma quantidade maior do que o número de seres humanos. E quando você pega um livro desse, ele está olhando você. Chama-se O Emissário do Mundo Racional. E ele faz tudo o que pode para te proteger enquanto está lendo. Enquanto está lendo é com o livro aberto, não. Enquanto está no processo de leitura. Está estudando. Em tudo, defender, proteger, ajudar, orientar e tirar todas as tuas dúvidas. Ele tira. O livro tira as tuas dúvidas. Você está lendo, tem uma dúvida. Continue lendo. Na frente está a resposta. Está tudo no livro. Eu estava conversando com o Valdir, ele falou que se a pessoa normalmente está lendo o livro, depois passa um determinado período, a pessoa abandona um pouco o livro, vai jogar uma bola. Inclusive o próprio livro traz isso, né, Valdir? Então, chama atenção, né? Você está jogando bola, você tem que vir para cá, continuar lendo esse livro. É isso mesmo? É verdade, Gouveia. O estudante o livro, ele é ao mesmo tempo, ele é autoexplicativo, quer dizer, ele é bastante didático, porque por ser o ser supremo, quer dizer, o mundo da nossa origem nos conhece e sabe o grau de deformação que nós sofremos e as nossas tendências. Exatamente. Então, sabe a tendência da gente ser atraído pela sedução da matéria, que é muito sedutora. E aí a gente, então, tem um jogo de futebol, uma televisão para ver, uma diversão qualquer, um jantar, mas há um limite para tudo. Nós temos um limite para podermos nos sustentar vivos na vida da matéria. Quando nós passamos desse limite, vem um puxão de orelha na página do livro ali. É do próprio livro, né? Essas atividades, então, aí como é que nós já verificamos, elas não têm, então, uma definição, não funcionam em centros, não tem, né? É o livro levar para casa. E os recursos, professor, para a manutenção, né? Desse trabalho todinho da cultura racional. Como é que esses recursos, né, estão aqui em Viçosa hoje? Aqui, é do bolso de cada um. Né? Nós fazemos uma vaquinha e saímos divulgando. É do bolso de cada um. Eu, por exemplo... A venda do livro não traria um recurso para fazer outros livros. Né? Para continuar produzindo livros. Comprar máquinas, tinta, papel e tal, para produzir, pagar as pessoas que trabalham tecnicamente, mão de obra. Então é para isso o livro. Se uma pessoa quiser seguir uma carreira na cultura racional... Não, está perdido. Está perdido. Tem que procurar a carreira dele. Não tem carreira. Não tem carreira. Não tem grau, não tem escala, não tem nada. Ele tem que ter um trabalho e a cultura racional seria para ele aí, né? Isso. A cultura racional é um conhecimento que a pessoa, de posse desse conhecimento, entra em contato com a energia racional, se liga à energia racional, automaticamente desliga no campo eletromagnético, desligou-se do mal, das coisas ruins, das doenças, dos problemas da vida, desligou-se de tudo
e ligou-se ao puro, limpo, perfeito, aqui em vida ainda, ao mundo racional. Só para isso não tem mistério, não tem nada. É só ler e a pessoa percebe em si. É interessante. Não há como provar nada. É interessante para o telespectador compreender bem, porque existe muitos movimentos, né, muitos religiosos até, que às vezes, né, estou dizendo, às vezes acontece que tem que ter um retorno financeiro. Por que a pessoa vai se ingressar nisso aqui sem ganhar nada em troca ou fazer isso sem ter nada em troca? A cultura racional não tem nada a ver com isso. Nada. Se eu tiver que viajar, tira dinheiro do bolso e viaja, vem do Rio de Janeiro, vem cá, faz o programa, não tem nenhum retorno financeiro, vamos dizer assim. Nem também dá para ninguém. Uhum. Não tem dinheiro para ninguém, ninguém vive de cultura racional. Ninguém vive de cultura racional. Nada. Agora um detalhe. Eu, por exemplo, um parênteses a meu respeito. Eu, por exemplo, viajo o Brasil inteiro e fiz conferências em vários países sobre cultura racional por meu dinheiro. Estou aqui com meu dinheiro, do meu bolso. Se eu não tenho, não vou. Não tenho, não vou. Não peço a ninguém me dá também. Entendeu? Entendi. Então eu faço o que eu posso fazer. Isso. Cada um faz o que... Ninguém é obrigado a fazer. Mas me chama, eu vou sair daqui e vou para Aracaju. De Aracaju eu vou a Salvador fazer isso que eu estou fazendo aqui. Há mais de 20 anos que eu faço isso. Ando por aí pelo Brasil inteiro, do meu bolso. Não posso ir? Não vou. Você vai? Não, porque não posso ir. Quando eu puder, eu vou. Eu não sou obrigado. O senhor é aposentado? Sou aposentado. Sou aposentado. Isso. Sou professor aposentado. Não faço mais nada além de andar por aí. Uhum. E eu vim aqui 3 vezes, essa é a terceira vez. É a terceira vez. Eu gostaria de saber do Valdir, qual que é a análise que vocês fazem, né, do fim do milênio, Valdir? Até nisso a cultura racional é diferente. A cultura racional, ela é natural. Então, na cultura racional não tem uma contagem até 1000. Não tem esse negócio assim, bom, ano 1001 até o ano 1999 é o segundo milênio. Do ano 2000 em diante nós entramos no terceiro milênio. Isso na cultura racional não existe, porque a cultura racional é uma cultura atrelada aos movimentos naturais da própria natureza. O terceiro milênio para estudante da cultura racional, aquele que já passou a conhecer a evolução da natureza através dos livros do Universo em Desencanto, a gente contou até 1935. 1935 para cá, nós, estudantes da cultura racional, já estamos sabendo que a natureza ingressou no seu terceiro ciclo de vida natural. E o derradeiro ciclo de vida natural. Não da natureza em si, mas nosso, da humanidade, convivendo com ela. Por isso que o professor Prazeres teve a ocasião de dizer aqui que a humanidade, então, ela está na sua fase derradeira. Ela está a caminho do equilíbrio? Ela está a caminho do equilíbrio perfeito, que é o retorno ao seu estado natural verdadeiro. Está a caminho da reconstrução de uma vida fraternal, de um paraíso aqui na Terra. Nesse estágio agora ainda não, porque o número dos que conhecem a cultura racional universalmente, mundialmente, é muito pouco. É por isso que, na opinião de vocês, é que existe, por exemplo, hoje, tanta violência? Porque ainda, apesar de caminharmos para o equilíbrio, ainda, segundo... Então, retomando o aspecto de final de milênio, que toda a humanidade está com a cabeça assim, considerando que estamos no final de milênio, vai terminar agora, daqui a 3 anos. Dentro desse ponto de vista, realmente a humanidade está passando por uma pressão muito forte. A natureza pressionando e o próprio desequilíbrio humano contribuindo para isso, porque a própria natureza, ela deixou de alimentar o pensamento do ser humano. E todo aquele que está mal alimentado, ele fica em um estado de inanição e enfraquecimento. E esse enfraquecimento produziu no ser humano um desequilíbrio pessoal muito grande. E produzindo um desequilíbrio pessoal, quer dizer, a pessoa não estando bem consigo mesma, ela vai ter dificuldades de se conciliar socialmente. Então aflora um interesse que não são realmente os interesses desejados pelo próprio ser humano. Ele vive em contradição consigo mesmo, ele vive sofrendo uma pressão, em conflito consigo mesmo e com todo o ambiente em que ele convive. E como consequência, então, estão acontecendo essa infinidade de desastres, essa violência exacerbada e assustadora, a nível universal, não é uma coisa localizada num ponto ou no outro, e todo mundo discute uma solução para esse problema e ninguém está encontrando essa solução. Então a humanidade, ela está num processo de liquidação, porque quando acabou uma fase em 1935 e ingressamos na outra, toda mudança de fase que já houve na natureza anteriormente, nos relata a cultura racional o seguinte:
quando nós passamos da fase de monstros para selvagens, há muito tempo atrás. Isso tem uma época, tem uma data? Então, não, isso são eternidades. Eternidades, né? Nós estamos na 21ª eternidade, não há contagem, não há montagem que o ser humano faça que consiga estabelecer o que seja uma eternidade. Mas a cultura racional dá uma definição para a gente de que se trata de um tempo necessário para que ocorra uma transformação dentro dessa deformação que tem uma origem racional. Quem define esse mundo como uma deformação não é o estudante de cultura racional. É a origem deste mundo, porque é lá que está a matéria-prima que fez esse mundo. Esse campo que se transladou, se transformando, se degenerando, e chegando no estado que se encontra hoje, degenerado, enfraquecido e poluído, que é a nossa natureza e a natureza humana, esse campo tem uma origem, e o dono desse campo é a origem de onde ele partiu para chegar a esse estado que está hoje aqui, através das transformações que já foram relatadas. Então o ser humano agora, ele está vivendo um derradeiro processo em que ele precisa de ajuda, e por isso que essa ajuda está chegando, através da cultura racional. Isso. Valdir, lendo as publicações de vocês, nós vimos alguma coisa escrita sobre discos voadores. O que a cultura racional tem aí a ver com a ufologia? A forma como os nossos, vamos chamar assim, irmãos de origem, os seres que não saíram de lá na aventura que nós fizemos, a forma como eles estão se apresentando agora, para anunciar a existência de um sobrenatural, para que a humanidade olhe e verifique que está tendo contato com alguma coisa real, que não é uma fantasia, é uma coisa não inventada, não é uma ficção imaginária, é uma coisa que pode ser constatada pela própria repetição. Eles aparecem desafiando leis físicas, corpos de luzes muito luminosas, em várias cores, vários matizes de cores, chamando a nossa atenção e despertando a curiosidade do ser humano até que o ser humano se acostume com isso. No começo mandávamos caça-jato atrás deles, aquela coisa toda. Agora o ser humano já está mais atento, querendo até fazer contato, sabe qual é a pretensão deles, mas a pretensão deles é clara. Eles são da nossa origem, querem fazer um contato conosco, e o melhor contato com eles é o desenvolvimento do raciocínio, porque eles são seres racionais e o raciocínio fala sem voz. O raciocínio é comandado pela energia racional. Como a origem deles e a nossa é a mesma, nós temos a faculdade de um contato natural com eles, que não é o pensamento e a imaginação que nos conduziu nessa vida terrena até hoje. Tem que ser o raciocínio. Muita gente, Valdir, não acredita em discos voadores, em seres extraterrestres. No caso da cultura racional, parte do princípio que já existe isso, então. Né? Eles não são nem discos, nem voadores. Eles são corpos de energia racional, apenas a forma como eles têm se apresentado nos induz a pensar que são viajantes de naves cósmicas ou extracósmicas que vieram nos visitar. Só cortando, Varginha, por exemplo, a cultura racional entende aquilo como verdadeiro? Aquela aparição daqueles seres, isso acontece, Valdir? São muitas aparições. São muitas aparições. Não apenas aquela, mas nós não queremos entrar no mérito de uma isolada, né? Porque isso. Nós não estudamos... Esse é um assunto que agora a possibilidade existe, porque existem processos, inclusive, de abdução, mas aí já não são os seres do mundo racional. Certo. O campo deformado, ele é habitado em toda a sua extensão. São muitos planos de existência de seres com uma deformação em caráter energético, que nem é material. Nem todos os seres se materializaram como nós. E tem vidas que já são geradas dentro do próprio campo, pertencentes ao campo, em estado energético ou estado material. Só que já é a energia elétrica e magnética trabalhando a formação dos seres. E eles se organizam e agem. Como eles estão ligados a um campo deformado, então eles vêm fazer essas coisas que assustam a humanidade ou são enigmáticas, né? Isso. Professor, com relação ao comportamento dos jovens, nós temos aí questões de sexo, de drogas, né, nesse mundo de hoje. Como é que a cultura racional vê isso? Olha, nós temos dentro da nossa cabeça, no cérebro, 3 máquinas. Um aparelho, uma máquina, produz a imaginação. O outro produz o pensamento. E o outro não é daqui, é do mundo racional, somos nós,
que damos o nome de raciocínio, glândula pineal, epífise, sede da alma, cada um dá um nome diferente, mas na verdade é um habitante do mundo racional que está materializado naquela forma. É a terceira máquina, é o raciocínio, glândula pineal, epífise. 3 máquinas. Essas 3 máquinas, a última nunca funcionou, nem funciona até hoje. É só imaginação e pensamento. Só imaginação e pensamento. Acontece que essas 2 máquinas já ultrapassaram o seu período de vida. Está entrando no final. Está acabando. Porque ele está sendo mais alimentado. Está se degenerando, deformando, diminuindo, enfraquecendo, se apagando. É preciso urgentemente desenvolver a terceira máquina, que é o raciocínio, para ocupar o lugar das 2. E a pessoa passar a raciocinar e não pensar e nem imaginar mais. Então essas 2 máquinas estão se destruindo, estão se acabando por falta de alimento eletromagnético e por falta de alimento da natureza. Aí com relação então a essas drogas, esses jovens, isso. Essa parte... E vem coisas piores por aí ainda. Porque essas 2 máquinas são degeneradas, deformadas. E não é só os jovens. É todo ser humano que está nesse processo de degeneração, deformação, enfraquecimento e destruição do pensamento, da imaginação. Crimes bárbaros estão sendo cometidos com maior naturalidade. Porque os valores, todos os valores, estão se destruindo, estão se acabando. Estão sendo substituídos por nada. Estão lentamente virando monstros. Todos nós. Se a pessoa chegasse a ter esse conhecimento perfeito da utilização do seu raciocínio, nada disso aconteceria. A violência, essa é a mensagem para as... Isso, a violência, tudo de errado com o ser humano, tudo, as monstruosidades, as bombas atômicas, as guerras, tudo isso termina no momento em que deixar de funcionar pensamento e imaginação e o raciocínio desenvolvido assumir o lugar dos 2. Ok, agradecemos neste bloco a participação do professor Prazeres e do Valdir, e daqui a pouco, o que o futuro nos reserva? 1 minuto só. No nosso Sala Especial hoje estamos falando sobre a cultura racional. Neste bloco, nós continuamos com a presença do professor Prazeres, do Major Vicente, e também agora com a participação do professor Porfírio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Química Analítica. Isso. Professor Porfírio. Eu gostaria, professor Prazeres, de iniciar esse bloco perguntando por que o branco, sapato branco, meia branca, calça, camiseta, inclusive aí com logomarcas um pouco diferente do Major Vicente. Como é que funciona? Por que o branco, vamos dizer assim? Bom, o branco porque é pureza. Paz, tranquilidade, sossego, amor, branco. E não esconde a sujeira aparece facilmente, né? Inclusive, o senhor está com aí uma marca um pouco diferente do que você estava falando no início do programa. Major. Aqui é a primeira camisa. Ah, essa é a primeira. A primeira foi bolada, a primeira logo da camisa da Cultura Nacional foi bolada isso aqui. Depois, como nasceu do Brasil, quisemos render homenagem ao Brasil. Colocamos um mapa. Ah, certo. Hoje seria então essa marca, né? A do Major Vicente. Essa aqui é a origem, a primeira camisa. Então, o que está aqui foi diminuído um pouquinho, colocado aqui dentro do Brasil. Cultura racional, a porta racional dentro do Brasil. É mais completo. E aqui foi mais uma manifestação assim espontânea e tal, sem ligarmos ao Brasil, e agora mais patriota um pouco. Então está o Brasil aí, com a cultura racional que nasceu no Brasil para a humanidade inteira. É certo. Professor, para estudar a cultura racional, é preciso ter algum grau de instrução? Não, tem que saber ler, só. Por quê? Porque o conhecimento racional é para a humanidade toda. Olha, nós que estamos materializados em forma de máquina do raciocínio, na cabeça de todos nós, cada um tem um habitante na cabeça, materializado. Nós esgotamos todos os conhecimentos que existem aqui e fora. É que estamos materializados, esquecemos tudo isso.
Estamos num trabalho enorme para se lembrar uma coisa ou outra trazida pela energia eletromagnética pela natureza. Ora, quando nós, ao lermos o livro, começamos a desenvolver o raciocínio, ele vai se reassumindo, vai se desmaterializando lentamente e vai se reassumindo, sendo que sempre foi poderoso, capaz de tudo, sabe de tudo, pode fazer tudo. Lentamente esse raciocínio vai se transformando no que ele sempre foi, sabendo de tudo, se aprender nada, porque ele é a fonte do conhecimento. Ok. O Major Vicente, no primeiro bloco, ele tinha falado sobre o aborto, falando que cada um vive, né, tem seu livre-arbítrio, tem de sua maneira, não condena nada, não critica nada, mas parece que isso queria complementar alguma coisa, né, Major? Correto. O Gouveia, a cultura racional, ela não aborda esse assunto nenhum. Ela aborda ela vem simplesmente para desenvolver o raciocínio do ser humano, ligar o ser humano ao seu estado natural. Então tudo isso que acontece aí são coisas paralelas, que o objetivo principal é tirar o ser humano desse emaranhado aqui, desse mundo de deformação e transformação constante. Correto? Okay. Então, a posição é essa, a cultura racional não aborda isso aí. Agora, eu tenho a minha opinião, o Prazer tem a dele, o Porfírio tem a dele, você deve ter a sua, mas não é o caso aqui agora. A cultura racional não aborda isso aí. Ela respeita cada um, o livre-arbítrio de cada um. Certo. Eu gostaria de saber do professor Porfírio, afinal, professor, o que nos reserva o futuro da humanidade? Bom, Gouveia, só retificando aqui rapidamente, até uma questão da gente se colocar, eu pertenço à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado. Como os meus companheiros aqui, estudantes da cultura, como eu também sou, estudante da cultura racional, já devem ter abordado, não há efeito sem causa. Então, se nós estamos neste mundo, tem que haver uma causa para a existência da humanidade. E a razão da existência da humanidade a principal razão é retornarmos ao nosso ponto de partida. Então esse retorno ao ponto de partida, ele se dará pelo conhecimento do nosso verdadeiro estado natural que nós não conhecíamos. Então tudo isso que veio acontecendo na humanidade através dos tempos, a história universal, e muito antes da história universal, muito antes de existir o próprio homem das cavernas, a humanidade já existia, em formas de vida diferentes, porque a humanidade veio degenerando e se transformando em vários ciclos de vida. E agora nós estamos na fase do terceiro milênio, que corresponde ao terceiro polo da cabeça para o desenvolvimento do raciocínio. Então, com isso, agora, para diante, o que nos reserva o futuro depende de nós, porque nós não estamos aqui por acaso, mas também estamos aqui por obra e livre e espontânea vontade dos habitantes que compõem esse mundo. Então está na hora de nós, só me permito concluir, então está na hora de nós decidirmos realmente o nosso futuro. Nós podemos decidi-lo e temos como decidi-lo. Se nós temos agora a fase do terceiro milênio, a nova civilização já anunciada por Nostradamus há muito tempo, em Santo Odílio, etc., uma série de profecias. E nós estamos entrando na fase do desenvolvimento do raciocínio, então agora está na hora de nós decidirmos, porque também teremos o livre-arbítrio a ser usado. Racionalmente, a coisa mais linda do mundo é a fase da levitação. O ser humano não necessitará, com o tempo, isso de várias gerações, desse corpo. Porque nós existimos antes de existir esta máquina. Hoje nós precisamos dela. Viajamos, temos que nos alimentar, temos que fazer uma série de coisas para sustentar esta máquina. Mas esta máquina não é eterna, ela se transforma. Mas a vida verdadeira, ela permanece. E é essa vida que nós estamos agora conhecendo através do estudo da cultura racional. Então o terceiro milênio é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para a humanidade. Mas tem a liberdade, porque as pessoas que não quiserem retornar ao seu mundo de origem agora, retornarão mais tarde. Mas pelo ciclo das transformações, porque tudo se transforma, essas pessoas, por livre e espontânea vontade, depois do conhecimento adquirido, vão se transformar em classes inferiores. Pois é, professor. O senhor está falando do terceiro milênio. Quais conselhos que o senhor daria para que as pessoas pudessem viver melhor? O conselho que nós podemos dar para as pessoas é que procurem se conhecer verdadeiramente para poder entender o que está acontecendo na natureza nos dias atuais.
Porque a pessoa procurando se conhecer e entender o que está acontecendo, ela poderá decidir com boa clareza de espírito aquilo que é necessário para a sua vida. Se conhecer como? Terá que conhecer a formação do mundo, o seu semelhante, conhecer a tudo e a todos. A cultura racional, ela congrega, ela comunga com todos os conhecimentos que serviram de preparação. E hoje nós estamos, através da leitura do livro Universo em Desencanto, adquirindo essa noção, essa clareza de objetivos do que é a cultura racional. E o que resta para as pessoas é procurar realmente despertar para esse conhecimento que não obriga a nada, que não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, e a concórdia. E com isso a pessoa poder decidir. Porque existe o fator natural da natureza, e eu repito, natural da natureza, porque existe o artifício, né, da natureza. O fator natural da natureza é de degenerações, é de caimento, de transformações. Porque toda máquina tem os seus desgastes e vai descendo. E descer é isso, materialmente falando. Então, as pessoas devem saber isso, devem se ilustrar, conhecer essas coisas, para poder então decidir o que quer. Bom, eu quero viver bem. Quer viver bem? Então vai viver bem com todo mundo. Não, é a melhor preparação que eu conheci até hoje em termos de concórdia. Porque o livro não doutrina a pessoa deduz o que é pelas entrelinhas. A leitura é simples. E as entrelinhas é que dizem, a pessoa vai entender de acordo com a sua formação. Se a pessoa tem uma formação religiosa, ele vai tender a interpretar religiosamente o livro. Se ele tem uma formação mais científica, ele vai começar a interpretar cientificamente o livro. A linguagem do livro é acessível a todos. A todos. Falar sobre instrução, ele é acessível a todos. Absolutamente acessível. Eu complementaria até o professor Prazeres, até pessoas que ainda não sabem ler, passando a mão no livro, elas terão esse contato, porque o contato é natural, é com uma energia. Esse livro tem uma energia especial. Diferente. Eu não entendi, passando a mão no livro, a pessoa vai compreender alguma coisa. Eu conheço duas pessoas que eram analfabetas e aprenderam a ler no livro, passando a mão no livro, simplesmente. É um benefício, é uma prova que nós temos. Eu estudo o livro há 21 anos, 21 anos já que a gente estuda o livro, professor Prazeres até mais. E conhecemos pessoas do nosso meio, que nós conhecemos muitas pessoas, que aprenderam a ler no livro, simplesmente passando a mão. Quer dizer, então ele é um grande professor. Nesse país nós precisamos mais de educação, seria, né? Perfeitamente. Tem muita gente ainda que não é alfabetizada. Perfeitamente. Major, como que as pessoas podem informar aqui na nossa cidade sobre a cultura racional? Pois não, Gouveia. Aqui em Viçosa, na Avenida Santa Rita, né? 564. Pode entrar em contato com a Rosângela, né? Ou com o Francisco. E vai, então, saber como adquirir o livro, como conseguir o livro Universo Desencanto. Certo. Com relação às festividades aí do aniversário de Viçosa, existe, como ano passado, parece que teve alguma programação. Esse ano também vai ter, Major? Não, esse ano não. Nós participamos aqui o ano passado, e esse ano não, porque são as bandas que nós temos aqui, que nós fazemos esse contato aqui, essa participação com as nossas bandas, né? E esse ano os pedidos são vários para o Brasil inteiro, então as bandas não vão poder vir aqui esse ano. Então, esse ano, até agora, não tem nada certo, programado nesse sentido. Pode ser até que venha mudar, né? Mas em princípio não, esse ano não. Gouveia, se me permite, nós já tivemos a oportunidade de fazer aqui na universidade umas 2 conferências sobre a cultura racional, inclusive eu participei em algumas, professor Prazeres também, e estamos à disposição da universidade, se ela quiser, nessas comemorações, marcar uma conferência sobre o tema da cultura racional, estamos ao inteiro dispor. Então está aí o recado para o nosso telespectador. Exatamente. Só comentando aqui do professor Porfírio, foram 5 apresentações já até hoje, foram 5 conferências já realizadas aqui na universidade até hoje. Ele participou de 2 ou 3, acho que 3. Houveram mais 3, então foram 5 conferências. E está tendo assim cada vez mais aumentando o número de adeptos, de pessoas que adquirem o livro, que participam da cultura racional? Perfeitamente. Está sendo bem aumentada a nossa região aqui. Está sim. Isso.
É também interessante registrar que a divulgação da cultura racional ela é espontânea das pessoas, de pessoa a pessoa. Nós não temos uma organização criando um sensacionalismo, quer dizer, não há aquela coisa assim de massa, não é aquela coisa, é de pessoa a pessoa. E também lá na Universidade Rural, por exemplo, nós temos a nossa divulgação, que nós conversamos com os alunos todo dia da semana. Aliás, me parece que às quintas-feiras ao meio-dia, eles estão sempre lá conversando, tá? E se distribui prospecto, tem os painéis ilustrativos e a divulgação está em amplo progresso dentro da própria universidade. Então, para pertencer, isso é muito interessante. Para pertencer à cultura racional, basta adquirir o livro. Perfeitamente. Né? Isso, isoladamente, ele já começa a ler e já está praticamente participando, né? Isso. E a leitura do livro dentro das suas casas, não tem que ir a lugar nenhum para estudar o livro. Tá certo. Vou explorar um pouco o professor Porfírio, já que o professor Prazer já participou do primeiro e do segundo bloco. Existe, professor Porfírio, como em outras organizações, religiões, por exemplo, na Igreja Católica nós temos o Leonardo Boff, da Igreja da Libertação, que tem algumas divergências com relação à própria igreja, de uma maneira geral, do católico, apostólico romano. Existe um partido político, algumas divergências, lá o PSDB hoje, o Covas não está muito bem com o presidente, essas que a gente vê nos jornais normalmente. Dentro da cultura racional também existe divergências? Veja bem, dentro da cultura racional não há nenhuma espécie de divergência. As pessoas têm as suas opiniões, cada um tem a sua opinião, mas divergências não, porque não existem grupos, não há dissidentes, vamos dizer assim, cada um seguindo um caminho, porque o desenvolvimento do raciocínio aponta numa única direção e é para toda a humanidade. Nós somos iniciantes, eu diria já não muito pioneiros, porque os pioneiros já estão um pouquinho mais antigos, mas também ainda somos parte desse pioneirismo. E, evidentemente, cada um na sua preparação, às vezes, em determinadas ações, pode um agir de uma forma diferente ou não. Mas isso não quer dizer que seja uma dissidência, uma discórdia. Quer dizer, o trabalho que um tem sobre a divulgação, a pessoa prefere mais conversar, o outro já prefere mais viajar, o outro trabalhar na banda. Quer dizer, a divergência de métodos, mas com a finalidade sempre única. Porque o conhecimento é de concórdia. E isso fica bem esclarecido e patenteado na leitura do livro. Agora, quando as pessoas têm, e não podemos negar a livre e espontânea vontade das pessoas, que elas querem formar esse tipo de dissidência, elas naturalmente acabam se afastando porque não tem mais cabimento dentro da linha racional. Porque a linha racional é uma coisa só. Racional é uma coisa só. Essa é a finalidade maior que a gente tem na divulgação. Major, você está com aí um livro da cultura racional. Eu gostaria de mostrar para o telespectador. Correto, inclusive esse livro vai te fazer um presente, né? Você muito. Espero que você não tenha medo da verdade, porque aqui você vai encontrar a verdade nua e crua. Certo. As mensagens aqui contidas são mensagens orientadoras e esclarecedoras de como você pode se conduzir, né, para atingir esse estágio que é de ligação com o seu estado natural através do desenvolvimento do raciocínio. Então esse livro é um presente para você. Eu agradeço muito a todo o grupo, Major, e ao grupo da Cultura Racional. Gostaria aqui de mostrar o livro para o nosso telespectador, Universo em Desencanto, Imunização Racional, não é isso? Correto. Está aqui então o livro que é tão importante, né, para a cultura racional. E tão simples. Né? Vamos ler. Eu gostaria de, encerrando esse programa, agradecer a participação do professor Prazeres, que veio do Rio de Janeiro, junto com o professor Porfírio, né, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, ao Major Vicente, também muito obrigado pela participação no nosso programa. Gostaria também de agradecer ao Valdir, que participou no bloco anterior, e a todos aqueles também aqui em nossos estúdios, que também estão assistindo o nosso programa, membros da Cultura Racional. O nosso muito obrigado, nosso agradecimento. E também agradecemos a você, telespectador, pela atenção dispensada. Até o próximo programa.
salve um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salvos, porque quem conhece cultura racional está salvo.